Irmãos, eu tenho muita coisa para falar aos irmãos em pouco tempo, então eu tenho que ser bem objetivo, porque nós precisamos falar sobre como Deus guarda a sua família, as bênçãos de Deus na sua família, sobre oração e principalmente sobre família. Porque o que eu tenho percebido, irmãos, é que muitas vezes as bênçãos não têm vindo, porque a maioria dos crentes não tem entendido o que é família. Quando você compreender exatamente qual é o seu papel como marido, como esposa, como filho dentro da família, eu não tenho dúvida que a graça e o amor de Jesus vai ser pleno na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que todos os desejos que você tem no seu coração, eles se realizarão, porque a palavra de Deus nos garanta: bata que a porta será aberta, peça que você vai receber. Mas por que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? Porque pedimos? Como pedir segundo a vontade de Deus? Como orar para que as nossas orações sejam respondidas? Como viver em harmonia dentro da família? Então, como eu tenho hoje e amanhã, nós vamos dividir esse tempo em todos esses temas, para que você compreenda e saia daqui entendendo o que é a família, qual é o seu papel dentro da família, como Deus vai guardar a sua família, como as bênçãos vão chegar e, acima de tudo, como ser um crente agradável diante do Senhor Jesus. O pastor Cleves, na segunda-feira, abriu essa reunião lendo o texto de Josué 24:15, que eu quero ler na Nova Versão Internacional e repetir para você, dizendo assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha que interessante, a Nova Versão Internacional não diz eu e minha casa. Ele diz eu e minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Se você estivesse lá no sul do Brasil, com 6, 7 graus, acordando às 5 da manhã, até eu entenderia essa dificuldade da animação. Mas nós estamos aqui numa região quente, os irmãos são animados, são empolgados. Então vamos lá, com o fundo do seu coração, repita de novo. Você crê nisso? Você crê nisso? Entenda que o primeiro passo para que Deus abençoe a sua família é que você precisa ter fé. Você precisa crer. Muitas vezes, irmãos, nós cantamos, nós falamos, nós oramos, porque nós estamos repetindo aquilo que ouvimos ou que lemos. Mas nós não estamos falando com o coração. Nós não estamos falando aquilo crendo, porque quando eu creio que existe um Deus todo-poderoso que governa todo esse universo, as coisas começam a acontecer. O grande problema das nossas vidas, irmãos, é algo chamado fé. O problema é fé. Muitas vezes a gente tem fé num monte de coisa em que nós não precisamos ter. Mas no Deus todo-poderoso, que resolve todas as coisas, esse Deus que submete todo o universo debaixo dos seus pés, muitas vezes eu e você não cremos o suficiente para que as bênçãos possam vir sobre as nossas famílias. Você já parou para pensar como a família criada por Deus é constituída? Quais são os alicerces que constituem efetivamente essa família? Eu preciso passar por esses alicerces, se bem que os pregadores que me antecederam com certeza já falaram e se aprofundaram nas diversas partes, mas eu preciso que você entenda que existem 4 alicerces em que a família é constituída e cada um desses alicerces tem um papel. Então, para que Deus proteja e derrame bênçãos sobre sua família, cada alicerce precisa ser compreendido e vivenciado na prática, no seu dia a dia. O primeiro está em Gênesis 2, 22 a 24. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Por isso deixa o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
O primeiro alicerce da família é o homem e a mulher. O casamento. Veja, a palavra de Deus, irmãos, diz que o casamento abençoado por Deus é entre um homem e uma mulher. O que passar disso não tem nada a ver com Deus. A Bíblia é muito clara. Homem e mulher fazem o alicerce do casamento. O homem é diferente da mulher. O homem geralmente é mais racional. A mulher é mais emocional, é mais emotiva. O homem geralmente é mais objetivo. A mulher às vezes precisa de alguns passos mais para chegar no objetivo. E a pergunta é, como dois seres tão diferentes podem conviver bem dentro da mesma casa? Irmãos, nessa pandemia o que mais enfrentei, uma das minhas funções na Junta de Missões Nacionais é a mentoria de pastores. E eu acompanhei no último ano 4 casais pastorais que queriam se separar. Sabe por quê? Porque a pandemia começou a proporcionar mais tempo dentro de casa. E eles não estavam mais acostumados a viverem tanto tempo juntos dentro de casa. Homem, mulher e crianças. E aí os conflitos começaram a surgir. Estou falando de pastores. Dizendo, não dá mais. Não quero mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não entenderam o fundamento, não entenderam o papel. O homem é o sacerdote. A mulher deve ser submissa ao marido, mas o homem deve amar tanto essa esposa, quanto o próprio Senhor amou a igreja, a ponto de morrer pela igreja numa cruz. Será que tem sido fácil o relacionamento do casal dentro de casa? Será que homem e mulher crentes têm se respeitado? Será que cada um tem entendido as suas individualidades e caminhado de acordo com a vontade de Deus? Será que tem havido respeito dentro de casa, irmãos? Se o homem e a mulher não entenderem o seu papel, não se amarem, não viverem bem dentro do seu lar, como que nós podemos pedir a bênção de Deus sobre a família? Se o pai e a mãe não desenvolvem o seu papel, como é que nós teremos filhos abençoados? Se o homem e a mulher não se respeitam, não buscam a Deus juntos, não amam o Senhor de uma forma extraordinária, como a bênção de Deus vai vir sobre a família? Não tem como, irmãos. Você percebe que muitas vezes o princípio é quebrado no início. Se o casamento não vai bem, não tem como Deus vir e derramar as bênçãos. Se o casamento não flui, se não há respeito. Meus irmãos, conforme os anos de casamento vão passando, a tendência é que o casamento vá caindo naquela mornidão. Um vai se acostumando com o outro, e eles deixam de ser marido e mulher e se tornam amiguinhos. Essa é a realidade, irmãos, de muitos casais que têm vivido. A família é a base do relacionamento com Deus. O homem e a mulher são a base do relacionamento com Deus. Não existe bênção na família se homem e mulher não estiverem bem. Precisa existir um relacionamento saudável. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Se o Senhor não abençoar, não guardar a sua família, irmãos, a família não tem sentido. A família se torna um alicerce quando ela caminha junto com o Senhor. O processo começa com o homem e com a mulher. Se não houver esse derramar na presença do Senhor, essa busca incansável do Senhor, que adianta você acordar de madrugada, sair, trabalhar, juntar dinheiro, trabalhar. Se de repente você vê o seu marido, a sua esposa, algumas horas por dia, e de repente não tem nem tempo para usufruir daquilo que gastou. Quando você começa a namorar e a conhecer a sua esposa,
E aí você vai chegando perto do casamento, você pensa num monte de coisa, um monte de preparativos para o casamento. E precisa convidar a família, e precisa fazer a festa, e o vestido da noiva, aquele negócio todo, e corre, e se pensa num monte de coisa. Se prepara-se para um monte de coisa. Aquela data do casamento é um dia especial. Eu tenho certeza que você se lembra até hoje do dia do seu casamento, como ele foi. Você se lembra quem foi o pastor que fez o seu casamento? Quem eram os parentes que ali estavam? Onde foi a recepção? Você nunca vai esquecer onde foi sua lua de mel. Existe um preparativo muito grande para aquele momento. Mas a pergunta é: e depois? E depois do primeiro ano? Do segundo ano? Do terceiro? Do quarto? Muitos casamentos não têm chegado nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto ano, irmãos. O mais importante num casamento, num relacionamento entre homem e mulher, é ser do que ter. O mais importante é um amar o outro, tendo pouco, do que ter muito e se perderem nos seus bens. Guarde isso no seu coração. A bênção de Deus começa quando o homem e a mulher são tementes ao Senhor. Esse é o primeiro ponto para uma família sustentável. O segundo alicerce de uma família são os filhos. Os filhos, como diz o Salmo 127, verso 3, são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Você tem um marido e mulher que precisam viver de acordo com o Senhor, caminhar de acordo com a vontade de Deus. Vem os filhos. Os filhos são presente, irmãos. Os filhos são dádiva de Deus. Deus deu algo precioso para você. E a pergunta é: o que você tem feito com seus filhos? Quando eles são pequenos, quando eles não têm condição de fazer, existe um cuidado natural dos pais para com os filhos. O cuidado, o crescimento, e leva no médico, e a comida, e a roupa quentinha, e você vai. Só que conforme o tempo vai passando, aquele cuidado excessivo que existia nos primeiros anos, ele vai deixando de ter. E de repente você fala assim: eu não vejo a hora desse menino se trocar sozinho. Não, a benção. Quando o bebezinho já começa a trocar, tomar banho sozinho, irmãos. O dia que o Rafael começou a tomar banho sozinho, eu falei: oh, que bênção dos céus. Eles vão crescendo, eles vão caminhando, eles vão seguindo o seu curso. Hoje eu tenho um adolescente de 14 anos dentro de casa. Quem aqui tem filhos adolescentes? Não desafio, irmãos? Não desafio? O adolescente começa a se achar o dono do mundo. Sabe tudo, tem opinião para tudo, quer discutir tudo, quer conversar tudo. E a pergunta é: como você, pai e mãe, tem orientado o seu filho? Os filhos são herança do Senhor. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando for grande, provavelmente não se desviará dele. Eu conheço muitos pais que nunca deixaram de orar pelos seus filhos. Os filhos cresceram, constituíram família e são prósperos. Eu conheço muitos pais que não oraram pelos seus filhos. Meus irmãos, que tristeza. Os filhos, eles são reflexo do relacionamento entre marido e mulher. Quando existe um casamento saudável, em que o homem e a mulher estão centrados na palavra, sabe o que acontece? Os filhos são centrados. A bênção do Senhor vem sobre os filhos. Os nossos filhos foram colocados por Deus nas nossas mãos para serem cuidados e depois para serem lançados para o mundo afora, para que eles possam semear a graça de Jesus. Nós criamos os nossos filhos, irmãos, para a glória de Deus. O meu primeiro RD chama-se Rafael, ele tem 14 anos. O primeiro relacionamento discipulador está dentro da minha casa. Irmãos, eu não posso ter outros RDs se o meu filho não está sendo discipulado. É por isso que todo dia, a primeira pergunta que eu faço com ele: bom dia, filho, bom dia, bom dia. Já leu a Bíblia? Já fez o seu devocional? Já teve o seu tempo de oração com o Senhor? Todos os dias. Todos os dias.
Porque eu preciso, como pai, com a responsabilidade que o Senhor me deu, porque os filhos são dele, o Senhor colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Eu preciso cuidar desse bem mais precioso que eu tenho. O Rafael é o meu primeiro RD. Eu não posso querer ganhar o mundo lá fora se a minha família está destruída. Eu não vou ter base, eu não vou ter estrutura. Meus queridos irmãos, conserte o seu alicerce. Restaure o relacionamento com seu marido, o marido restaure com sua esposa, porque a bênção do casamento recai diretamente sobre os filhos. Os filhos vão crescer. E aquela formação que você deu para eles, eles vão levar para toda a vida. Guarde isso. Os pais criam os filhos para a glória de Deus. Se você criou seu filho em oração, se você discipulou seu filho desde pequeno, se você investiu na vida do seu filho, ele não vai se desviar. Ele não vai, meu irmão. Isso é a bênção de Deus. Que é bênção maior do que você ter o seu filho dentro da igreja, multiplicando discípulos e ganhando pessoas para Jesus? Constituindo lá na frente um casamento abençoado, que vai multiplicar e impactar a vida de outros. Isso é bênção de Deus. É por isso que eu tenho que pedir: Deus, guarda a minha esposa, Deus, guarda o meu marido, Deus, guarda o meu filho, para que eles nunca se desviem dos teus caminhos. Essa é a maior bênção, irmãos, que eu e você podemos ter na nossa vida. A bênção do Senhor vem quando nós entendemos o que é a família. Quando nós entendemos que antes de ser pai, mãe, marido e mulher, nós somos servos do Senhor. E o servo do Senhor tem uma responsabilidade diante de Deus. Você precisa zelar, meu querido irmão, minha querida irmã, pela sua intimidade com Jesus. O terceiro alicerce é quando esses filhos pequenos se tornam grandes. Então você tem o marido e a esposa, você tem os filhos pequenos, esses filhos vão crescendo nos caminhos, na instrução do Senhor. É o terceiro alicerce de uma família bem estruturada. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, os filhos já deixaram, já cresceram, já foram lançados ao mundo. E sabe o que acontece com eles? Quando eles se tornam jovens, eles temem ao Senhor e andam nos caminhos do Senhor. No trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A primeira ação, irmãos, de que nós tivemos sucesso no casamento é que os nossos filhos passam a temer ao Senhor. É consequência de uma família estruturada, é consequência de um pai e de uma mãe que dedicaram a vida em oração. Não pense que seus filhos serão prósperos e temerão ao Senhor se você não dobrar os seus joelhos todos os dias e clamar por eles. Não serão. Não serão, irmãos. Ah, nossa família vai à igreja, nós vamos lá, cantamos, adoramos, louvamos ao Senhor e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se o pai e a mãe não interceder, porque eles são a autoridade espiritual sobre os filhos, se eles não clamarem, se eles não intercederem, se eles não disserem, meu filho pertence ao Senhor, o diabo vai levar, meus irmãos. E o que eu tenho mais visto, irmãos, e como é triste, quando o pai, a mãe chega para mim e diz assim, o meu filho está nas drogas, e agora? Aí eu digo, agora nós temos que contar com a misericórdia do Senhor. Porque nem sempre o filho que está nas drogas volta. O meu filho, a minha filha está envolvida na prostituição. O que eu faço, pastor? Vamos contar com a misericórdia do Senhor. Mas, irmãos, nem sempre o filho que está na prostituição volta. Pastor, minha esposa me traiu, meu marido me traiu, e agora? Temos que contar com a misericórdia do Senhor, porque nem sempre casamentos são restituídos. Por isso, irmãos,
Antes que algo desagradável aconteça na sua família, se previna. É por isso que você está aqui todos os dias, durante essa semana, às 5 da manhã. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você passar apenas uma semana no ano, orando às 5 horas da manhã, sinto lhe informar, não vai adiantar muita coisa não, meu irmão. Porque o diabo, nosso adversário, ele não para, ele não descansa, ele não tira férias. São 365 dias por ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele não para. E sabe qual é o objetivo principal do nosso adversário? Destruir você, o seu casamento e a sua família. E o que você está fazendo para lutar contra ele? Ah, pastor, eu oro uma semana no ano. Você não entendeu nada de oração, meu irmão. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre oração. Como orar. Como entrar na presença do Senhor. Como viver intensamente. Quer que a sua família seja próspera, meu irmão? Abençoe. Abençoe. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho das tuas mãos comerás. O que a palavra de Deus nos promete como um todo, é que o nosso trabalho vai ser recompensado para termos o mínimo necessário, nada mais do que isso. A palavra de Deus nos garante nesse texto comida na nossa mesa. E sabe que o texto diz que com comida na nossa mesa e uma família estruturada, eu serei feliz. Olha aí para o teu coração, irmãos, olha lá no fundo, olha lá. Responda para você mesmo. Você é feliz? Seja sincero. As felicidades são maiores do que as frustrações? Porque o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aflições, nós temos dificuldades, nós temos problemas. Você é feliz? Seja sincero. Talvez você vai descobrir que a sua vida tem mais frustrações do que felicidades. Pode ser? E aí? Ainda dá tempo, irmãos, para restaurar. Ainda dá tempo para voltar. Dá tempo. Nem tudo está perdido. Quando você tem crianças que crescem de acordo com os caminhos do Senhor, nós estamos falando de pessoas que temem ao Senhor, que andam segundo os caminhos do Senhor, essas pessoas serão felizes. O texto diz, feliz serás e tudo te irá bem. Olha que coisa fantástica. Já pensou? A felicidade na vida da sua família e tudo indo bem. O que mais você precisa? Nada. O Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Apesar das dificuldades que eu possa passar na minha vida, apesar da doença, da falta do emprego, seja o que for, eu posso todas as coisas naquele Jesus Cristo que me fortalece. Irmãos, nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, nem por circunstâncias. Mas nós vivemos pelo espiritual, pela fé. Nós cremos num Deus invisível. Meu querido irmão, se você não tiver essa fé, se você não crer, se você não viver intensamente um relacionamento com Jesus Cristo, sua família nunca será feliz. Porque a felicidade não está apenas entre o homem, a mulher e os filhos. Existe um elemento principal, a bênção de Deus, a graça do Senhor. Sem ela nós não somos nada. Não existe família feliz sem Jesus. Não existe casamento feliz onde Jesus não é o centro. Não existe relacionamento entre pais e filhos que seja feliz se Jesus não for o centro. E meus irmãos, o que eu tenho visto, e eu tenho visto muito isso, irmãos, porque eu ando o Brasil inteiro. Dezenas de famílias se enganando. Vêm à igreja, levantam a mão, dão glória a Deus, entregam até os dízimos e ofertas. Mas não existe amor do Senhor na família. Quando eu chego em casa, cada um vai para o lugar, cada um pega o seu celular, cada um fica na sua rede social, não tem conversa, não tem entendimento, não tem relacionamento, nem entre a família, muito menos com Jesus. Quer que seus filhos cresçam, sejam prósperos?
Veja que o papel da esposa é destacado aqui. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Esposa, videira frutífera, mesa. A mulher é agregadora. A mulher tem o poder de trazer a família junto, abençoar a família. A mulher sábia edifica o seu lar. A tola destrói. Quando nós temos uma esposa sábia dentro de casa, quando existe uma mãe sábia dentro de casa, a possibilidade do lar ir bem é extraordinária. O papel da mulher é fundamental. Assim como o papel do sacerdote, do pai é fundamental, cada um tem o seu papel. Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, criou uma harmonia perfeita dentro da família. O marido tem o seu papel, a esposa tem um papel e os filhos têm o seu papel. Tudo funcionando harmonicamente. Ah, como é que funciona? Leia a Bíblia, meu irmão. Está tudo lá. O que eu tenho visto e ouvido, e eu estava comentando com o pastor Valmir ontem, é que nós vamos nas igrejas, e aí diz assim, nós temos o ministério de oração, nós temos a rede de intercessão, as mulheres dessa igreja oram. Isso que eu tenho visto, irmãos. A maioria das igrejas tem um grupo forte de oração, liderado por mulheres. Glória a Deus, aleluia. Cadê os homens? Se o homem é o sacerdote do lar, é ele que tem que orar. Além das mulheres, a igreja tem que ser liderada por uma rede de intercessão de homens valorosos, sacerdotes, que amam o Senhor, que não negociam a sua fé. Cadê os homens de oração? A reunião das mulheres de oração durante a semana está cheio. Aí vamos para a reunião dos homens, cadê? Tem 2, 3. Irmãos, cadê os homens? Cadê os pais? Onde estão os maridos? Sacerdotes do Senhor, os cabeças da casa, onde estão? Como é que você quer que a sua família vá bem, homem, marido, pai? Se você não ora, se você não busca incansavelmente ao Senhor, quanto tempo do seu dia você dedica ao seu trabalho? Pelo menos 8 horas, no mínimo 8 horas. Só que você se desloca, você vai, você volta, tal. 8 horas. Quanto tempo do seu dia, meu irmão, minha irmã, você dedica na presença do Senhor? Quantas horas você passa em oração todos os dias? Porque, meu querido irmão, irmã, se você não passa horas, você entendeu? Horas, todos os dias, na presença do Senhor Jesus, você não entendeu nada do Evangelho. Porque se na presença do Senhor eu sou alimentado, eu recebo conhecimento, eu recebo direcionamento do alto, para cuidar da minha família, para abençoar a minha família, como é que eu posso passar o dia inteiro sem ter um tempo específico na presença do Pai? Você entende, irmãos, porque as bênçãos não vêm? Você entende porque aquela situação lá está travada? Você entende porque várias orações que estão sendo feitas há um bom tempo não estão sendo respondidas? Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? O que é mais importante para você nesse mundo? Se você pegar a sua agenda aí, meus irmãos, e olhar nos últimos 7 dias, quanto de Jesus tem na sua agenda? Quanto de Jesus tem na sua agenda? Nos últimos 10 dias. Quando você não está aqui, às 5 horas da manhã, o que você está fazendo às 5 horas da manhã? Salmo 128, verso 4 diz assim: eis, como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temor ao Senhor é reverência. Temor ao Senhor é se abster do pecado. Uma família que se abstém do pecado é abençoada por Deus. Meus irmãos, o diabo está corrompendo casamentos. Saiu uma notícia no Paraná,
que 2020, no Paraná, foi o ano com o maior número de divórcios. O número de divórcios nas igrejas tem aumentado ano após ano. Não é verdade, pastor Almir? Tem aumentado, irmãos. Se não houver consenso dentro do casamento, não existe família abençoada por Deus. Não existe filhos prósperos. Tudo se facilita, irmãos, quando o pai e a mãe entendem o princípio da bênção e caminham de acordo com a bênção do Senhor. Continuando o Salmo 128, o quarto alicerce. O casamento, filhos pequenos, os jovens, netos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Provérbios 17:6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos seus filhos. Quando tudo vai bem, quando existe estrutura no casamento, e relacionamento entre homem e mulher saudável com a bênção do Senhor, quando os filhos pequenos são criados de acordo com os princípios e os preceitos do Senhor Jesus, esses filhos crescem e se tornam jovens que amam o Senhor Jesus. Quando eles tiverem filhos, esses netos vão estar sendo abençoados nessa mesma linhagem, irmãos. Você está vendo como a bênção funciona? O meu avô foi pastor no interior de São Paulo. A bênção de Deus veio sobre a vida do meu pai. Meu pai foi inteligente, pastor Valmir, ele fugiu do ministério. A bênção foi transmitida para mim. E eu estou transmitindo essa mesma bênção para o meu filho Rafael. E eu tenho certeza que o Rafael vai crescer, vai se tornar um jovem saudável, vai casar. E os filhos do Rafael continuarão multiplicando a bênção de Deus. Talvez você pode dizer, pastor, mas eu não tive a graça de nascer num lar cristão. Eu me converti na caminhada. Meus avós, meus pais não eram crentes. Meu querido irmão, comece a linhagem da bênção em você. Receba a bênção de Deus. Comece a multiplicar a partir de agora. E diga, a minha esposa é abençoada, o meu filho é abençoado, o meu marido é abençoado. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Profira a bênção de Deus sobre a sua família. Abençoe, meu irmão. Queridos, o que eu tenho visto muitas vezes são maldições sendo ditas entre homem, mulher e filhos. O caos. Recentemente eu estava no aeroporto. Eu entrei no aeroporto assim, tinha um casal, um pai e uma mãe, arrastando uma criança. A criança berrava, se jogava no chão, o pai batia na criança. Passava. E aí o que me chamou a atenção foi quando o pai falou um palavrão, xingando a criança. Choca, né? Por mais que a criança estivesse fazendo ali um teatrão. Falei, opa. Estou indo para o embarque e tal. Aquele casal estava indo para o mesmo destino. E eu vi que eles estavam num grupo, fazendo uma viagem. De repente, aquele grupo começa a cantar um cântico. Eu olho lá o pai e a mãe, levantando a mãozinha no meio do aeroporto, louvando, glória a Deus. Falei, Infelizmente, irmãos, muitos vivem de imagem. Muitos vestem a carapuça do crente e acham que é tudo bem. Irmãos, o Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem você é. Marido, cabeça, sacerdote, o Senhor sabe quem você é. Se existem coisas erradas na sua vida, o Senhor sabe. Esposo, mãe, o Senhor conhece o teu coração. Sabe aquela coisa que você guarda lá no fundo que nem o seu marido sabe? O Senhor sabe.
Filhos, Deus acompanha cada passo da sua vida. Aonde você está, aonde você vai. Meus queridos, preste atenção. A família é projeto de Deus. O que eu falei aqui nessa manhã, você já sabe. Eu não falei nada diferente do que você já sabe. Mas talvez o que precise existir é cada um de vocês assumindo o seu papel. Não tinha, irmãos, como eu falar de oração na família, se você não entender que existe uma hierarquia criada por Deus, que existem papéis bem definidos criados por Deus, que existe uma sequência lógica no planejamento de Deus da família, para que a oração flua. Não tem como Deus responder às nossas orações, se a nossa família não estiver em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Não tem, meus irmãos. Não tem como Deus abençoar a família. O texto de Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não abençoar a casa, nada funciona. Você entendeu? Se a bênção de Deus não estiver lá dentro do seu lar, se você, marido e esposa, não tiverem um bom relacionamento, se os filhos não estiverem sendo criados num ambiente saudável, se os filhos, jovenzinhos, não tiverem o amor do Senhor, não tem a bênção. Meus queridos, não se esqueça, o diabo não dorme. Quando ele destrói a família, ele destrói 3, 4, 5, 6 pessoas de uma vez só. Os nossos filhos são alvos de Satanás todos os dias. Lembre-se disso. As redes sociais têm sido usadas como instrumentos do diabo. O acesso facilitado à internet, o acesso facilitado a tanta pornografia, tem arrebentado a vida de homens e mulheres. Porque o adultério, como o pastor Valmir falou hoje aqui, ele começa a ser plantado, meus irmãos, quando você acessa ou assiste algo que você não deve ver. É ali que começa. Os desejos começam ali. Isso vai crescendo, crescendo. E meus irmãos, tanto homens quanto mulheres, as famílias estão sendo destruídas, porque nas madrugadas, homens e mulheres têm assistido, têm visto coisas que não devem. O Senhor te trouxe aqui hoje para que a ordem seja restabelecida. Amanhã acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo para oração, né, pastor Valmir? É domingo, a gente estende um pouquinho mais. Amanhã eu quero orar especificamente por você, para que Deus responda a tua oração, para que você aprenda a fazer uma oração que é respondida pelo Senhor. Tem um preço que tem que se pagar, mas se você pagar esse preço, Deus vai te ouvir. Mas hoje, o meu desejo, em nome de Jesus, irmãos, é que o Senhor Jesus esteja colocando ordem na tua casa. O homem com o papel que deve ser dele, a esposa com o papel que é dela, o pai cumprindo as suas obrigações, a mãe desenvolvendo o seu papel, os filhos sendo abençoados e caminhando de acordo com a vontade de Deus, e os netos sendo bênção, fruto de todo esse processo. A família é um projeto de Deus, o casamento é um projeto de Deus, filhos são herança do Senhor. Mas tudo isso, meus queridos, começa quando você entende o seu papel. Quem é você dentro da sua família? Quem é você, irmãos? Olha aí dentro, olhe para dentro, responda aí no seu coração: quem é você dentro da sua família? Qual foi a última vez que você orou pela sua esposa, marido?
Qual foi a última vez que você abraçou a sua esposa e diga assim: eu quero te abençoar em nome de Jesus? Esposa, qual foi a última vez que você disse: marido, eu quero orar por você? Qual foi a última vez que você virou para o seu marido e disse: meu querido, você é a bênção de Deus na minha vida? Pais, qual foi a última vez que vocês impuseram as mãos na cabeça dos seus filhos e disseram assim: eu te abençoo em nome de Jesus? Qual foi a última vez que você fez isso? Filhos, qual foi a última vez que você foi lá, deu um abraço no seu pai e na sua mãe e disse assim: eu te amo em nome de Jesus e vocês são bênção na minha vida? Meu querido irmão, Jesus quer fazer com que essa igreja tenha famílias saudáveis. Jesus quer te usar para restaurar a sua família e que você seja bênção na vida de outras famílias que estão arrebentadas. Meu querido irmão, uma família saudável que ama Jesus, o diabo não pode contra ela. O diabo é envergonhado, ele é expulso, ele não chega nem perto. Mas quantas e quantas vezes as brechas na família estão convidando Satanás para entrar, para arrebentar, para mudar a mente, para corromper os bons costumes. Qual é o seu papel? Qual é o seu papel na sua família? Você está disposta a sair daqui nessa manhã e executar o seu papel com excelência diante do Senhor? Você está disposto a sair daqui? Sair daqui quando você sair daqui. Se a sua família está aqui, quando terminar você já pode abraçar e tal, porque você está na mesma casa, não tem problema do Covid. Mas se a sua família não está aqui, meu querido irmão, saia daqui e vá direto para casa. Vá ver teus pais, vá ver teus filhos. Vá lá, bata na porta e diz o seguinte: a bênção chegou cedo, 7 horas da manhã, a bênção já chegou. Eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para reconhecer que você é bênção na minha vida. Meu querido irmão, seja bênção. Comece na tua casa. É impossível você ser líder de um pequeno grupo multiplicador, você ter relacionamentos discipuladores, se dentro da tua casa as coisas não estão funcionando. Saia daqui nessa manhã e vá abençoar a tua família. Saia daqui na sua manhã, vá cuidar da tua casa, meu irmão. Porque se você não cuidar da sua casa, ninguém mais pode cuidar. Você está disposto, em nome de Jesus, a assumir o seu papel na família e ser bênção, ser um multiplicador dentro da sua casa? Se sim, se coloque em pé e vamos orar. Se você quer ser bênção na sua casa, coloque em pé. Levante as suas mãos, clame ao Senhor agora: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser bênção na vida da minha família, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu quero ser instrumento do Senhor para a restauração da minha casa. Oh Pai querido, nessa manhã, derrama sobre a vida dos teus filhos, Pai, uma unção de restauração. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora restaurando casamentos em nome de Jesus. Oh Deus, se existe algum casamento aqui que está passando por dificuldades, por necessidades, se existem casamentos quebrados, se existe traição, se existe adultério, em nome de Jesus, Pai, restaura, Pai, restaura. Vem com o teu poder restaurador agora em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor Deus, derrama o amor pleno do homem pela mulher, do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Que em nome de Jesus os votos dos casamentos sejam restaurados, sejam renovados agora em nome de Jesus, Pai. Oh Pai amado, nós estendemos essa bênção do Senhor Jesus para a vida dos nossos filhos pequenos, Pai. Oh Deus, eles precisam ser instruídos, eles são herança, eles são bênçãos que o Senhor colocou nas nossas casas. Toma os nossos filhos, Senhor Deus, nas tuas mãos. Nós dedicamos esses filhos a Ti, eles são Teus, Senhor Jesus. Nos ajuda a cuidar deles, Senhor Deus, com sabedoria, com inteligência. Que possamos ser bênçãos na vida dos nossos filhos, que possamos abençoar a nossa família, Senhor Deus. Oh Pai, os nossos filhos adultos, os nossos filhos jovens, Pai, que a semente do Evangelho tenha sido plantada, Pai, e que eles possam frutificar, impactar pessoas, viver relacionamentos discipuladores, Senhor Deus, que alcancem multidões. Que os nossos filhos sejam orgulho para o Senhor, sejam bênção de Deus. E aqueles, Pai, que já têm netos, que eles possam entender que a bênção está sobre a vida deles, que os netos é a prova viva da bênção do Senhor Jesus.
de que aquela família foi próspera, de que o reino de Deus cresceu, de que o amor de Jesus foi multiplicado na vida desses queridos. Pai querido, restaura as famílias da Cibapa, Pai. Pai querido, restaura as famílias daqueles irmãos que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, Pai. Que nesse momento o Senhor esteja visitando essas casas, esses lares. Talvez ali existam filhos que precisam ser restaurados, casamentos, maridos, esposos. Pai, estenda essa bênção, Pai, para todos aqueles, Pai, que estão assistindo esse culto através da internet. E Pai, que através das nossas vidas, do nosso amor a Ti, da nossa vida de oração, da nossa vida de leitura da palavra, o Teu nome seja glorificado, que o reino de Deus cresça, que em nome de Jesus possamos ser frutíferos, abençoadores, lançando a Tua semente aonde estivermos, e que as nossas famílias, Pai, sejam plenamente abençoadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É assim que nós oramos, crendo que Jesus Cristo ouve e responde às nossas orações em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Deus te abençoe em nome de Jesus.